Opa, Gustavo Faria do Mestre do Mac na área. Fala aí, tudo bom? Pronto para mais uma dica daquelas matadoras de explodir o cérebro? Bom, bacana, porque hoje eu quero falar sobre RAM. Você sabe se a sua memória RAM é suficiente? Você sabe se ela atende às suas necessidades? Então assiste esse vídeo até o final sem se distrair, porque eu vou te mostrar se você precisa de mais RAM ou não. Você já sabe se o seu Mac está abrindo o bico ou não. Fiz um vídeo sobre isso, caso você ainda não tenha assistido, vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, no canal do YouTube e dá uma olhadinha, entende? E será que dá para você otimizar ainda mais o seu Mac? Uma coisa vital é a memória RAM. O que é a memória RAM? Vou fazer uma analogia aqui para você entender. Imagina que você vá numa biblioteca, aí você tem aqueles livros que ficam nas estantes, aí você está fazendo uma pesquisa, você pega os livros, coloca debaixo do braço, num carrinho, que seja, e leva para uma mesa onde você vai ler, onde você vai pesquisar. A memória RAM é essa mesa, é a sua área de trabalho, tudo acontece nessa mesa, são os livros que estão nessa mesa. Quanto maior a mesa, mais livros você vai poder pegar para pesquisar. Na prática, quanto mais RAM, mais programas você vai poder abrir ao mesmo tempo, sem ter perda de performance, mais abas no seu navegador você vai poder abrir ao mesmo tempo. Essa é a função dessa mesa, essa é a função da memória RAM. Nada acontece nas estantes da biblioteca, tudo acontece na mesa. RAM é essa mesa. Dito isso, você pode ter uma mesa de, 10 metros quadrados, para colocar um número redondo, e isso ao usar 1 metro quadrado. Isso é bom ou ruim? É bom, né? Pô, tô com espaço. Não, isso é algo ruim. Por quê? Porque isso é desperdício. Se você tem uma garrafa e essa garrafa tem a capacidade de armazenar 1 litro e você está armazenando só meio litro, você está desperdiçando espaço. Você tem um galpão para guardar, 10 caixas e está guardando só 5, você está desperdiçando espaço. Em termos computacionais, é desperdício. Recurso, guarda isso. Recurso não utilizado é desperdício. Você não ganha nada deixando aquele espaço livre, que nem lixeira do computador. Tem gente que vai lá e limpa lixeira do computador. Lixeira do computador tá ali exatamente para te dar um colchão de proteção. Lixeira de computador não dá bicho, não é que nem lixeira física, não dá bicho que você tem que limpar sempre. Não, é outra coisa. Recurso não utilizado em termos computacionais é desperdício. Guarda isso. E o Mac usa esse conceito. E é aí que muita gente se enrola. Porque o cabra olha lá, 4 GB de RAM. Aí vai ver quanto que tá livre. Não tem nada livre. Aí ele, poxa, eu preciso de RAM. Aí vai comprar 8. Aí compra 8, coloca... Ih, peraí, eu tô com 8 GB de RAM e continua ainda 0 disponível, 0 livre. Vou comprar 16. Aí coloca 16, a mesma coisa. Porque o Mac, ele é projetado para ocupar todo o espaço de memória RAM. Como é que ele funciona, né? Como é que é a mesa, essa RAM do Mac? Você abre o seu e-mail, ele vai lá na estante, pega lá o livro de e-mail, coloca na mesa, abre, monta tudo direitinho e mostra o programa de e-mail. Quando você fechar o programa de e-mail, o Mac não pega esse livro, fecha e devolve para a estante. Ele fecha e deixa em cima da mesa, no cantinho. Para quê? Para quando você abrir novamente, ele não tem que ir lá na estante pegar o livro e colocar de novo em cima da mesa. Ele, peraí, esse livro, eu já peguei ele tá na mesa. Fica muito mais rápido. Como é que ele funciona assim? Ele até comprime essa memória, marca como inativo, e ele comprime essa memória, deixa no cantinho, ocupando menos espaço da mesa, e assim você ganha uma área maior. Por quê? Espaço não utilizado é desperdício. Mas e se eu for abrindo programas e ocupar toda a mesa? O que ele faz? Ele vai pegar essa área inativa, no caso o programa de e-mail, e vai colocar no disco. Numa analogia, é como se ele pegasse aquilo que está nesse cantinho da mesa e colocasse no chão. Ele não vai levar para a estante, fica ali no chão. Por quê? É mais rápido pegar do chão do que ir lá na estante pegar. Então o Mac pensa assim. Não se assusta se você tiver 0 de memória livre do seu computador. Ele foi pensado para fazer isso. Então você está dizendo que não importa a quantidade de RAM que eu tenha, que está sempre bom? Não é isso. Então, quando é que eu vou precisar de mais RAM? Você vai precisar de mais RAM quando você estiver movendo muito esses livros que estão no chão para a mesa. Quando a sua mesa está ocupada, e aí você coloca, o Mac no caso, coloca no chão, pega do chão, coloca na mesa. Quando você faz isso, é chamado de paginação, é a memória de troca. Quando você está usando muito a memória de troca, é aí que você precisa de mais RAM
para as suas necessidades, para aquilo que você está fazendo. E como que eu faço esse monitoramento? Tem aquele programa que eu gosto, ainda vou falar dele um dia, ele até faz o esquema de memória, mostra aqui o tanto de memória integrada, ativa, comprimida, disponível. No caso aqui estou com quase 7 GB de memória disponível, mas ainda assim muito complexo. O que você vai fazer? Você vai bater no Spotlight ou então no Super Spotlight ou Alfred, você vai bater monitor de atividade. E no monitor de atividade você vai clicar na aba memória. E o que você vai precisar olhar na memória, você pode até deixar ele rodando um tempinho para preencher os dados, é a pressão da memória. Isso é o que você tem que olhar. A pressão da memória tem que estar verdinho. Se tiver verdinho, tá legal. Se tiver amarelo, significa que ele está comprimindo a memória. Isso não é ruim. É o caso do e-mail que fechou, tá ali guardadinho no cantinho da mesa, não devolveu para a estante, só que vou comprimir, vou fazer com que ocupe menos espaço. Até aqui, ó, você olha a memória física, eu tenho 16 GB, memória usada perto de 9 GB, eu tenho memória de aplicativo com 5.7 GB, memória residente 2 GB, que esses 2 GB é a memória que o sistema precisa, uma memória que é residente, não tem como limpar, e eu tenho 1 GB de, basicamente, comprimido, são 1 GB de, pensa assim, programas antigos, desses livrinhos fechados. Arquivos em cache está aqui e eu tenho a troca usada, que é o tanto de memória que está em disco, de 200 MB. Você tem que se preocupar com a pressão da memória quando ficar vermelho. O que significa quando esse gráfico aqui ficar vermelho? Significa que você tá no talo. Significa que você tá pegando muita coisa que tá no chão, que tá no disco e levando pra RAM, e da RAM pro disco, né? Muita coisa que tá no chão levando pra mesa, que tá na mesa levando pro chão. Isso é o que você tem que se preocupar. A quantidade de vermelho que você tem aqui. Se tiver verdinho, não tem com que você se preocupar. Se tiver amarelo, também não tem com que você se preocupar. Se pintar um vermelho, não tem problema, ele tá fazendo a paginação naquele instante. Agora, se tem muita paginação, se tem muito vermelho, aí sim você deve se preocupar, aí sim é hora de você colocar mais RAM. Eu vou também falar sobre como instalar mais memória RAM, mas não nesse vídeo. Resumindo, se na pressão da memória não tiver muito vermelho, tudo ok, tudo certinho, você não precisa colocar mais memória RAM. Você pode até colocar, mas você não vai ter um ganho real de velocidade. Curtiu? Bacana, né? Então o que você faz agora? Se você gostou dessa dica, vai em mestredomac.com.br, porque tem mais dicas te esperando. De pronto, eu tenho um presente para você. Se você fizer isso agora, eu tenho um presente para você, um livro que eu escrevi, um PDF, um e-book, com 10 dicas para você usar o seu Mac sem passar vergonha. Tem gente com 10 anos de Mac que ainda escorrega, ainda dá uma garoteada nessas dicas. Você não vai garotear, né? Garante logo a sua cópia. Corre! Por quê? Porque Mac é caro. A gente não pode deixar Mac em cima da mesa. Tem que aproveitar ao máximo todos os recursos. Recurso não utilizado é o quê? É desperdício. Você não vai desperdiçar o seu Mac. E tem algum amigo, né? O usuário Mac nunca tá sozinho. Tem algum amigo que é usuário Mac também, já conversou com ele sobre memória? Garanto que ele não sabe como avaliar se a memória dele é suficiente ou não. Então, marca ele aqui nos comentários, ilumina-o, ele vai te agradecer e eu também vou te agradecer porque você está me ajudando a espalhar a palavra. Agora, se além de espalhar a palavra, você der o joinha, curtidinha da página, assinar o canal do YouTube, aí ó, vai ser gratidão eterna. Vem ser mais produtivo com o seu Mac, vem extrair mais do seu Mac, mestredomac.com.br. Abraços, até a próxima, tchau, tchau!